Ele trouxe novos institutos e aperfeiçoou outros. Ele categorizou os interesses, os direitos meta-individuais em difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ele trouxe um novo legitimado, que eram os órgãos despersonalizados. Por quê? Porque o PROCON era muito ativo na defesa do consumidor, mas não detinha legitimidade para ajuizamento de ação coletiva. Então, o caso concreto foi o PROCON, mas hoje qualquer órgão despersonalizado pode ajuizar ação civil pública, órgão público. Ele aperfeiçoou as regras de competência, ele aperfeiçoou a técnica da coisa julgada, estabelecendo a coisa julgada secunda eventualitis e até o transporte em utílibus da coisa julgada quando beneficiar um determinado sujeito. Ele pode transportar o efeito daquela sentença coletiva para o seu caso concreto. E o mais importante do Código de Defesa do Consumidor, a criação, foi unir o Código de Defesa do Consumidor com a ação civil pública. Porque o Código de Defesa do Consumidor, e aí muita gente ainda não consegue visualizar isso muito bem, ele tem efeito para além das relações de consumo. As disposições processuais do Código de Defesa do Consumidor podem ser aplicadas em causas ambientais, em causas de improbidade administrativa, em criança e adolescente, patrimônio cultural. Por quê? Porque o artigo 90 do Código de Defesa do Consumidor se apaixonou pelo artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, que diz que se aplica a ele, Código de Defesa do Consumidor, toda a Lei da Ação Civil Pública. E esse amor foi retribuído, porque o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública diz que se aplica a ela, a ação civil pública, com muito amor, todos os dispositivos processuais do Código de Defesa do Consumidor. Então, são dois corpos que se unem formando um só. E eles, tomara, viverão felizes para sempre, a não ser que um legislador fura-olho os separe. Então, esse, hoje, é o nosso Código de Processo Coletivo. A Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, que na parte processual tem que ser visto como sendo um só instrumento. E eles têm quase que plena harmonia. É claro que tem umas antinomias aí que o intérprete ele vai resolver sempre em prol da efetividade do processo coletivo. Mas esse é o microsistema. Há um diálogo de fontes completo entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública. E muita gente não consegue visualizar isso. Muita gente, às vezes, nega um pedido porque diz que não tem previsão na Lei da Ação Civil Pública, mas tem no Código de Defesa do Consumidor. E vice-versa. Tem que visualizar esse microsistema jurídico como sendo um só. Direito processual coletivo comum tem como instrumento normativo o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública. É claro que, para determinados direitos, diante de sua especificidade, outras leis podem regular de forma contrária. O Estatuto da Criança e do Adolescente ela pode dispor de forma diversa um ou outro dispositivo processual. Então, a interpretação é, aonde não conflite com aquele dispositivo da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, ou o microsistema de direito processual coletivo, que é o Código de Processo Coletivo que nós temos. Você não vai buscar o magistrado, o promotor, o advogado, inicialmente uma resposta para uma questão processual de direito coletivo. Inicialmente você não pode buscar isso no processo civil, no Código de Processo Civil. Você tem que buscar no microsistema. Só na ausência de alguma resposta específica, você vai procurar no Código de Processo Civil. E se não contrariar o microsistema. Então, aqui percebe-se claramente a autonomia legislativa do processo coletivo. Há também princípios específicos do processo coletivo. E aqui eu vou correr, porque eu acho que o meu tempo já está esquentando aqui. É dos 35, 30... Opa! Então vai ser 37. Está esquentando aqui. Os princípios específicos. E aí a doutrina começa a apresentar vários princípios. O princípio do interesse jurisdicional do conhecimento do mérito. É no processo coletivo que são discutidas as grandes questões sociais. Então, há o interesse no conhecimento do mérito do processo coletivo. Deve ser flexibilizada algumas regras processuais que
no processo individual, o juiz não deixaria passar, mas no processo coletivo deve. O anteprojeto igual ao processo coletivo diz que a interpretação do processo coletivo lá tem uma hermenêutica própria, tem que ser aberta e flexível, tudo com vistas a chegar ao mérito, porque no mérito do processo coletivo, ou você resolve uma grande causa, quando o interesse é indivisível, ou você resolve uma causa que vai evitar inúmeras ações individuais. Então, o sucesso do processo coletivo é esse, é você desafogar o Poder Judiciário de ações repetidas, quando individuais ou homogêneas, ou resolver os grandes conflitos da sociedade. É um instrumento de transformação social positiva. Transformação social positiva. Outro princípio da presunção de legitimidade. Na dúvida, é legitimado pela própria afirmação do direito. Há uma polêmica se o Ministério Público tem ou não legitimidade para a defesa dos direitos individuais homogêneos. E aí prevalece na jurisprudência que ele só tem legitimidade quando houver uma relevância social no caso concreto. Muitas vezes é uma zona muito cinzenta você identificar uma relevância social naquele caso concreto, se sim ou não. Na dúvida, aceita-se a legitimidade. Há uma presunção de legitimidade. Outro princípio da tramitação prioritária, o processo coletivo, pela sua própria essência, requer uma tramitação prioritária. Veja que as ações de defesa dos direitos individuais homogêneos, elas têm que ser julgadas na frente das ações individuais, porque se você resolver no plano coletivo, perde todo o interesse das ações individuais. Então, eles têm que ter prioridade na tramitação. O anteprojeto prevê, por disposição normativa, a tramitação prioritária. A doutrina entende que não precisa nem de disposição normativa. Pela própria essência, relevância social do direito processual coletivo, a tramitação deveria ser prioritária. É certo que existe um número muito grande de feitos, principalmente na Justiça Federal, na Justiça Estadual também, para a Justiça dar uma resposta. Há uma preocupação salutar com a estatística, porque muitas vezes o magistrado que vai enfrentar uma ação civil pública complexa, ele perde 1, 2, 3 semanas, um mês para proferir uma sentença, e isso fragiliza estatisticamente a vara, mas é a busca da ponderação, porque ali é uma grande causa social. Tanto que uma forma de se evitar isso é criar varas privativas, são onde der. Bem, tem o princípio da não taxatividade, que você não pode impedir a defesa de nenhum direito individual homogêneo, coletivo, difuso, ocorrer agora pelo princípio da instrumentalidade absoluta. Enfim, princípios também específicos, informadores do processo coletivo. Há regime jurídico próprio. Existe também um objeto material próprio. E, principalmente, o objeto material do processo coletivo são os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Justamente por serem, por transcenderem o interesse individual, pela indivisibilidade do objeto, é que eu falo apenas dos essencialmente coletivos, difusos coletivos, há necessidade de um processo coletivo forte, adequado, porque o objeto é próprio. 9 direitos. Direitos difusos, titulares indeterminados. A quem pertence o ar que eu respiro? Perguntou o Capelletti. Objeto indivisível. A lesão para um é lesão para todos, a solução para um, solução no caso de todos. E a origem comum. Os coletivos, titulares determinados ou determináveis, objeto indivisível e ligados por uma relação jurídica básica. Entre eles, os titulares ou com a parte contrária. Por exemplo, os consumidores de energia elétrica.